não é fácil não, para quem tem artrose, sabe do que eu tô falando, conviver com dor, com limitações, não é fácil, por isso a gente vai aproveitar bastante o programa de hoje, a nossa conversa com o especialista, para entender melhor esse assunto. Muita gente acha que exercício físico não é para quem tem artrose, mas a resposta não é essa. A prática de exercícios traz mesmo benefícios para quem sofre de artrose e o exercício não só ajuda a manter as articulações saudáveis, mas também ajuda a prevenir o problema. Hoje aqui no Vida e Saúde você vai conhecer mais sobre o problema da artrose no joelho. Uma doença que não tem cura, mas que com um tratamento ideal é possível ter ganhos na qualidade de vida. Quem vai estar com a gente hoje é o ortopedista Dr. Cássio Prado. Dr. Cássio, muito bem-vindo ao Vida e Saúde, prazer enorme falar contigo. E muita gente que sofre de artrose sente-se impotente diante da sua situação, né? Faz ali um tratamento, às vezes, mal, mas convive com muita dor. Será que é possível alcançar esse controle, alcançar melhora nesse quadro, doutor? Tudo bem, Teru? Tudo bem, nossos telespectadores? É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com todos vocês. A artrose é um problema que cada vez mais está sendo frequente, né? Tem aumentado a incidência cada vez mais porque a população mundial, de um modo geral, tem envelhecido, né? Tem ficado mais idosa. E com a idade vem alguns problemas degenerativos, entre eles a artrose, que acomete várias articulações, né? Um problema degenerativo que afeta várias articulações e especialmente hoje a gente vai falar sobre a artrose no joelho, ou também conhecida como gonartrose. Apesar de ser um problema limitante, doloroso, a gente hoje vai esclarecer alguns pontos e mostrar que tem esperança, tem sim uma luz no fim do túnel para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Maravilha, doutor. Eu acho que seria interessante o senhor explicar para a gente o que é artrose, fisiologicamente, o que acontece com os ossos, com essas articulações. Então, a artrose é um processo complexo, né? Popularmente, até as pessoas chegam e falam, é o desgaste da articulação, sim. E também é bom a gente diferenciar que tem muitas pessoas que confundem osteoporose, que é um outro problema de saúde, com artrose. A artrose é um problema biomecânico em que a articulação é submetida durante muito tempo a uma carga excessiva acima do que ela pode suportar e isso vai gerando alterações, primeiramente na cartilagem e depois na parte óssea propriamente dita, né? Afeta a parte cartilaginosa e em seguida afeta o osso subcondral. E não só a parte óssea, mas também todas as estruturas da articulação propriamente dita, os ligamentos, tendões, a membrana sinovial, tudo é alterado por esse processo degenerativo. Bom, você falou aqui já algumas vezes que o envelhecer pode trazer artrose. Se bem, doutor, que eu conheço muita gente que está envelhecendo bem, viu? Sem reclamar de dores e com menos artroses. Mas eu queria que você falasse para a gente, além do envelhecimento, que talvez seja aqui a primeira causa, né, da artrose, quais outras causas podem estar relacionadas, podem trazer, na verdade, a artrose? Vou virar essa daqui, vamos ver. Excesso de peso. Seria o excesso de carga ou excesso de peso corpóreo? O excesso de peso corpóreo mesmo, né? Que é o principal fator aí. É bom a gente desmistificar isso, Teru, que o envelhecimento ele não é sinônimo de artrose, por favor, tá? Como você bem disse, hoje a gente não pode falar em idade em relação à atividade funcional de um paciente. Tem pacientes de 80, 70 anos que são maratonistas, que corredores não tem nem um pouquinho de artrose. Foi isso que veio à minha mente. Então, assim, o que a gente sabe é que o envelhecimento, ele é um fator de risco, mas é um fator de risco que a gente consegue modulá-lo, né? A gente consegue, através das atividades físicas, como a gente vai falar no decorrer do programa hoje, ele pode diminuir esse risco, né? É claro que envelhecer todos nós vamos, mas se a gente fizer uma atividade física regular, a gente vai sofrer menos, vai ter muito menos sintomas articulares. Agora,
o fator que você falou e o peso, ele é tão importante ou mais importante até do que o envelhecimento, porque a sobrecarga de peso corporal em cima sobre uma articulação como o joelho, durante todos os dias, no andar, atividades que ficam muito em pé, aquele paciente com peso corporal ali, isso vai gerando um desgaste, né? Vai gerando um sofrimento na cartilagem e depois, posteriormente, também na parte óssea, como a gente falou. Então, tanto a perda de peso, como também o cuidado com o corpo, né? A gente está vendo aqui nessa figura alguém carregando um peso de maneira errada. Isso também, uma atividade repetitiva, que é o que a gente vai falar agora, também pode gerar artrose. Movimentos repetitivos, está simbolizado aqui com esse salto, a mulher... inclusive, doutora, é interessante, porque algumas pessoas mais velhas não têm artrose, enquanto que pessoas mais jovens que não têm esse cuidado estão apresentando artrose, que poderia ser evitada. Então, em relação à sobrecarga, às vezes uma pessoa que tem uma atividade repetitiva ou trabalhadores braçais, pessoas que trabalham com muito peso, carregando peso e ficando em posições, como você disse, inadequadas, agachado, subindo e descendo escadas, né? Funciona da mesma forma como o excesso de peso corporal, né? É uma sobrecarga ali na articulação. A articulação, ela é feita para suportar uma determinada carga. Chega num ponto que excede esse limite que a articulação suporta e aí começa a gerar dano tecidual, né? Da mesma forma, associado aí a essas atividades, como você disse, repetitivas. Agora, eu acho que um ponto importante da gente falar é que existe a artrose que é primária e secundária. A primária é a artrose mais comum, que a gente está acostumado, que pacientes mais idosos, que vamos dizer assim, utilizaram bastante a articulação durante a vida, e aí lá na frente, acima de 55 anos, 60 anos, apresentam um desgaste articular. Mas tem também várias causas de artrose secundária, que são relacionadas a doenças metabólicas, como doenças reumatológicas. O uso de medicamentos como corticoides pode gerar uma osteonecrose, uma má vascularização da articulação, gerando uma artrose bem adiantada, né, em pessoas mais jovens. E, assim, o próprio trauma, pessoas que têm acidentes motociclísticos, automobilísticos e fraturam o joelho podem ter um desgaste acelerado. Tá. Além disso, doutor, o histórico familiar também pode contar aqui. Então, se de repente a pessoa já tem uma tendência familiar e, além disso, não tem cuidado da articulação, não faz o fortalecimento, não toma cuidado aqui com essas outras questões aqui, ele está mais sujeito, né, à artrose do joelho. Sim, então, o fator genético, aí, como eu disse, ele implica bastante em relação às artroses secundárias, né? Então, algum parente que já tem um familiar aí com uma doença reumatológica, é bom ele ficar atento, porque às vezes ele já começa com dor poliarticular, que é comum da artrite reumatoide, né, por exemplo, e pode desenvolver mesmo um desgaste articular acelerado, ou antes do momento mais comum, né, o período mais comum. Tá. Por último aqui, doutor, tem uma causa aqui que eu não achei que estaria na nossa lista, mas o tabagismo. Ontem a gente falou, um tempo atrás a gente falou sobre tabagismo aqui no Vida e Saúde, e além de todos os males causados pelo cigarro, a artrose também pode vir de brinde ali. Um mau brinde, um péssimo brinde. Exatamente, né? Já vem, não tem benefício nenhum, né? A gente vai estudando o tabagismo, ele realmente só tem malefícios. E porque ele atua justamente na parte, como eu falei, de vascularização. Impede ou diminui a vascularização da região articular e também enfraquece, tá? A parte dos ossos, aquele apoio que eu falei de osso subcondral fica um pouquinho mais debilitado, gerando microfraturas até, que podem ocasionar aí uma artrose bem precoce no paciente. Olha só que interessante. Mais um motivo aí para você deixar de fumar. Não sei se você ainda fuma, mas mais um motivo para você abandonar esse vício. Se você quiser, a gente pode te ajudar, viu? É só pedir ajuda aqui para nossa equipe, que a gente vai te direcionar um material fantástico para você deixar de fumar. Agora é o seguinte, parece que chegaram perguntas enquanto a gente conversava aqui.
Eu vou chamar a primeira a Zilda. Ela disse que sofre muito com artrose nos 2 ombros e na coluna. E diz que faz tratamento, mas ainda sofre muito com a dor. Ela está perguntando aqui, ela está levantando a bola, doutor, porque ela falou, tem algo que eu posso fazer para aliviar? E é justamente sobre isso que eu queria que o senhor falasse agora para a gente, porque esse estudo inédito que é feito na Austrália mostra que atividade física pode sim ser um santo remédio, não é? Sim, a atividade física ela atua em várias frentes, né? O tratamento, no geral, da artrose é um tratamento complexo, ou seja, multidisciplinar e que abarca várias atitudes, né? Tem a parte medicamentosa, a parte de fortalecimento muscular e na região dos joelhos, ela diz que tem nos ombros e na coluna, mas a gente pode entender da mesma forma. Quando você tem o fortalecimento ou o equilíbrio muscular, você sobrecarrega menos a articulação. Porque o que deixa equilibrado ou o que faz com que a gente force menos a parte óssea são os músculos, né? Na parte do joelho especificamente, a musculatura de coxa, né? O quadríceps, que são os 4 músculos que a gente tem aqui na região de coxa, e os isquiotibiais, que é aquela musculatura, aquele tendãozinho que a gente sente aqui atrás, né, do joelho. A gente tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Então, por isso que os alongamentos, atividades de baixo impacto, principalmente, que a gente recomenda, geram além de proteger a parte do impacto, né, ainda tem um fortalecimento muscular que equilibra e sobrecarrega menos a parte articular. Agora é o seguinte, doutor, muita gente que tem artrose reclama de dor. Existe algum outro sintoma que pode indicar que seja artrose? De repente a pessoa não diagnosticou ainda, mas ali sente aquela dor, aquela pontada. Quais são os outros sintomas? Pode ter febre? Pode ter... o que mais? Então, a artrose é um problema, no geral, um problema crônico, né? Um problema que vai sendo arrastado por vários anos aí, né? Mas tem algumas fases que ela cursa com sintomas mais inflamatórios. Algum momento que o paciente forçou um pouco mais o joelho ou torceu, ele já tem um desgaste, mas aí torceu, aí pode gerar sintomas inflamatórios, o joelho quente, aumentado de tamanho, né? Uhum. Isso na fase inflamatória aguda. Mas, de um modo geral, os sintomas mais frequentes aí da artrose é a rigidez articular, aquele joelho que vai ficando, né? Vai perdendo aquele olhinho, né? Vai ficando duro o joelho. E as crepitações, aquele joelho que os pacientes falam, meu joelho está crocante, está fazendo croque, croque, croque. Doutora, então, assim... são os principais sintomas, né? Eu estou perguntando porque muita gente que sofre com a dor, a gente está levantando toda hora essa questão, acabam se esquivando do exercício físico. Ou se esquivando até de várias outras atividades. Existe alguma atividade do dia a dia, estou pensando aqui, dirigir, carregar peso, limpar a casa, que realmente quem tem artrose não deveria fazer? Como a gente falou aqui anteriormente, o que a gente puder evitar de atividades de impacto, que não são necessárias, né? Ou seja, aquela pessoa que quer correr, ou então quer ficar muito tempo em pé. Acho que todas essas atividades, inicialmente, a gente deveria evitar, ou é o que eu recomendo para os meus pacientes. De um modo geral, a atividade física, eu evito de condenar a atividade física, né? Você não pode fazer isso, ou rotular. O paciente que tem artrose não pode caminhar, ou não pode correr. A gente sabe que se a musculatura, se a gente fizer uma preparação, um equilíbrio, reequilíbrio muscular adequado, o paciente ele pode exercer ou ter qualquer atividade física. Ao contrário, ao invés de ser maléfico, vai ser benéfico para o joelho. A própria mobilidade articular faz com que circule ali o líquido sinovial na articulação, protegendo e nutrindo a cartilagem, né? Então, atua mais como um fator protetivo, um fator protetor do que um fator de risco. Entendi. Parece que chegou mais um comentário aqui relacionado ao exercício físico. Eu queria trazer a Luciene falando. Ela disse que tem artrose e não deixa de fazer os seus exercícios. Ela diz, estou me tratando com chá de canela de velho e alfavaca também. Olha aí, entrou até numa questão, mas são... produtos anti-inflamatórios. Eu pensei que, de repente, numa crise, toda alimentação deveria ser também anti-inflamatória, né, doutor?
Sim, se a gente for pensar que tem uma Açúcar, fase por exemplo. inflamatória, sim, tem uma fase inflamatória relacionada com a artrose e a alimentação, de uma maneira indireta, ela contribui para a obesidade, né? Se você se alimenta inadequadamente, você vai ter obesidade e vai ter a sobrecarga sobre a articulação. A frente de tratamento que a gente mais utiliza, né? Ela falou esses fitoterápicos, chás, né? Mas a gente atua, além da parte de exercício físico, atividades de baixo impacto, diminuir a obesidade, o peso adequado, a gente pode entrar com algumas medicações, né, que são os condroprotetores, ou medicações que elas não regridem o processo, tá? Elas não voltam a cartilagem a ser como era, mas elas podem retardar o processo de desgaste, o processo degenerativo aí. Tá. Doutor, agora a gente preparou aqui algumas sugestões de atividade, porque às vezes a pessoa pensa, não posso correr, eu não posso fazer tal atividade, mas você diz que recomenda as atividades com menor impacto, então alongamento, como pilates, por exemplo, e alongamentos em casa também são recomendados. A gente tem aqui caminhada leve também, hidroterapia, bicicleta, são recomendados também, doutor? Sim, assim, isso é um assunto um tanto quanto discutível na nossa área, né? Tem algumas pessoas que condenam, outras recomendam essas atividades. Como eu falei, aí vai dos estudos, cada dia vai surgindo um estudo que comprova ou condena uma atividade, né? Na minha prática diária, o que eu faço? Inicialmente, um paciente que não faz atividade nenhuma, eu recomendo que ele faça uma atividade de baixo impacto, ou hidroginástica, uma natação, pilates, são as minhas principais recomendações. Uhum. Mas a gente tem que entender que o paciente, ele não é um caso ali no livro, né? O paciente tem vários aspectos. Tem paciente, por exemplo, que não se adapta com piscina. Ele não faz de jeito nenhum. Outros não gostam muito do pilates, mas ele ama caminhar, ou então ama andar de bicicleta. A gente tem que entender que melhor que ele faça essa atividade do que ele não fazer atividade nenhuma. Então, na minha prática diária, é a forma como eu entendo. Eu oriento o paciente, olha, melhor seria se você fizesse uma atividade sem impacto, mas é melhor você fazer alguma atividade do que não fazer atividade nenhuma. É verdade, gosto muito dessa ideia de olhar para cada pessoa, cada paciente, como um ser individual que e com preferências, com limitações, com indicações mais específicas. Por isso, gente, olha, o programa Vida e Saúde está aqui para te orientar, para te ajudar, para abrir também alguns leques de possibilidades, mas nada substitui a sua ida ao especialista. Parece que chegou mais uma interação que eu queria trazer aqui, doutor, antes de eu ir partir para a próxima pergunta. Olha aqui, a Enide, ela pergunta, doutor, artrite e artrose podem estar relacionadas com perdas familiares e tristeza? Ela está querendo saber aqui, boa pergunta da Enide, se o emocional, se o nosso estado de saúde emocional pode piorar, pode gerar artrose, artrite também, ela coloca aqui no pacote. Olha, Teru, é uma excelente pergunta essa. A gente sabe, inclusive tem grandes questionários internacionais que a gente utiliza para o paciente com artrose, para a gente ver como que está a qualidade de vida, como ele consegue fazer suas atividades diárias, que levam muito em consideração os aspectos emocionais. Na artrose, a gente sabe que aquele paciente triste, com labilidade emocional, com choro fácil, poliqueixoso, é um paciente que tem uma dor na escala visual de dor que a gente fala, muito maior, e às vezes a gente vai ver o exame de imagem dele, a radiografia, que é o principal exame que a gente faz, e tá um exame que não tem tantas alterações. Ou seja, a forma como que o paciente, o cérebro, interpreta aquela alteração dolorosa bem inicial é muito amplificada por conta desse aspecto dele, de tristeza. Verdade. Eu não diria que pode causar, mas ele pode sim até induzir o paciente a uma cirurgia precoce ou então a não melhorar o quadro, piorar o quadro por conta desse aspecto emocional.
Faz muito sentido. E mais uma vez, doutora, a gente vê o exercício físico sendo aí um aliado, porque produz endorfinas, faz você ter uma atitude positiva mais fácil ou melhor ou possível diante da vida. E realmente, olha, se você tem essa tendência, às vezes não é uma coisa que você quer sentir, mas se você tem essa tendência mais para melancolia, mais para tristeza, sacode a poeira e vamos juntos. Inclusive, hoje aqui no programa Vida e Saúde tem exercício para iniciantes. Quem sabe você vai começar aí uma nova etapa da sua vida. Doutor, antes de encerrar aqui nossa conversa, eu só queria que o senhor falasse um pouquinho do perigo de se automedicar. Os anti-inflamatórios, os analgésicos, eu não sei se teria problema. É uma pessoa que, de repente, vai tomando para segurar a onda da dor relacionada à artrose. Como eu disse, tem uma parte alguns momentos que tem um componente inflamatório, que a gente pode até chegar a utilizar um anti-inflamatório, mas por um tempo limitado. A artrose é um processo, uma patologia degenerativa, né, que o anti-inflamatório ele não vai sanar esse problema. Ele vai melhorar um pouco a dor, mas acabou o período de uso do anti-inflamatório, vai voltar essa dor. Se você utilizar indiscriminadamente enquanto sente dor, você vai ter todos os efeitos deletérios. O que eu oriento, Teru, a gente já está terminando, é o seguinte: procure o ortopedista. A gente sempre passa as medicações, como eu falei, condroprotetoras, atividade física, e isso tudo com o intuito de retardar um procedimento cirúrgico. Porque algumas vezes, depois que você chega num período de desgaste, talvez seja necessário. Mas também entender que isso não é o fim do mundo, né? As pessoas pensam, nossa, vou fazer uma prótese de joelho, coisa horrível. Não, mas a gente tem que entender que isso garante também para o paciente que é indicado uma qualidade de vida. Com certeza. Olha, muito obrigada, doutor Cássio, pela participação aqui no Vida e Saúde. Falou muito legal, dando esperança e mostrando que é possível alcançar qualidade de vida, cuidado com a saúde, mas sempre nada disso substitui a ida ao especialista. Quero agradecer aqui ao doutor Cássio, mais uma vez, e também ao Cevisa pela parceria aqui com profissionais sempre de alto nível. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, eu estou à disposição quando precisarem. Tá certo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, prepara aí o espaço na sua sala, porque a Patrícia Miller, personal, ensina uma série de exercícios para você que está começando agora. E você não vai ter mais desculpa para ficar parado não, tá bom? E ainda no programa de hoje, aproveitando esse climinha natalino gostoso, nós vamos te ensinar a fazer uma farofa de Natal. Olha aí, que linda! Vida e Saúde volta já já, não perde não.